Sabe aquela ideia de que tem muito mais coisa acontecendo do que a gente vê? Pois é. E se eu dissesse que existe uma guerra de verdade, entre anjos e demônios, rolando bem debaixo do nosso nariz? É exatamente essa a premissa de Herdeiros de Atlântida, o livro que abre a trilogia Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. E olha, é uma saga que pega a mitologia que a gente conhece e vira tudo de cabeça para baixo. O livro já começa com essa pancada aí. Há uma guerra no céu. Curto e grosso. E não estamos falando de uma briguinha, de uma discussão. É guerra mesmo, com G maiúsculo. Uma guerra que rasga o paraíso ao meio e que tem o potencial de destruir absolutamente tudo. E no olho desse furacão, quem a gente encontra? Dois irmãos. De um lado, o arcanjo Miguel, o cara da ordem, do controle, governando o céu com uma mão de ferro. Para ele a regra é tudo. Do outro lado, o irmão dele, Gabriel. Ele já acredita no oposto, que só uma revolução, mesmo que seja sangrenta, pode trazer a verdadeira liberdade. Dá pra imaginar o tamanho do problema, né? Duas visões opostas e o céu inteiro pegando fogo por causa disso. Enquanto o circo tá pegando fogo lá em cima, aqui na Terra, tudo parece normal. Uma paz, assim, meio frágil, sabe? Mas é só fachada. A verdade é que a guerra desceu pra cá. Ela acontece nas sombras, com espiões, assassinos celestiais. E nós, a humanidade, a gente tá bem no meio desse tiroteio cósmico. E o pior de tudo é que a gente nem faz ideia. E aí, bem no meio desse caos todo, acontece uma coisa que muda o jogo completamente. A peça mais importante do tabuleiro, sabe? Aquela que podia dar o checkmate, simplesmente some, desaparece. E a guerra lá no céu é tipo pausada. Porque agora a busca desesperada por essa peça-chave está acontecendo aqui, na Terra. Tá, mas onde é que ela foi parar? Essa é a grande pergunta, né? Onde um ser celestial superpoderoso se esconderia? Numa fortaleza secreta? Num lugar místico? A resposta é muito, mas muito mais perto do que a gente imagina e bem mais normal. Isso mesmo. Esquece templo antigo, esquece montanha sagrada, o epicentro de toda essa confusão cósmica é o Rio de Janeiro. Acredite se quiser. A pessoa que pode decidir o futuro do universo está lá, vivendo uma vida normalzinha, totalmente anônima. E aqui vem a reviravolta de verdade. Ela não faz a menor ideia de quem ela é. Zero. Perdeu a memória. Esqueceu toda a sua identidade divina. Pensa só. A guerreira mais poderosa que existe está vivendo como uma pessoa qualquer, completamente vulnerável e sem saber do poder imenso que ela carrega. Então vamos conhecer nossa protagonista. O nome dela é Kyra, uma capitã celestial lendária, da casta do fogo. Mas para o mundo, ela é só a Rachel, uma estudante universitária. E essa vida dupla, essa amnésia, é exatamente o que a transforma no alvo número 1 de todo mundo nessa guerra. Bom, com a Kyra perdida e correndo perigo, o arcanjo Gabriel, o líder da rebelião, decide que precisa agir. Ele monta uma equipe de resgate para encontrar ela. Só que não espere um esquadrão de elite, todo certinho, não. É mais um bando de desajustados, cada um com seus próprios problemas e fantasmas do passado. E essa equipe é basicamente um barril de pólvora ambulante. Tem o Urakin, que é o Brutamontes, a força bruta pura. Tem o Levi, que é o coração do grupo, o cara mais empático. E por fim o Daniel, um querubim exilado, super cínico, mas que no fundo tá buscando redenção. Imagina esses três tendo que trabalhar juntos. A confiança ali é quase zero. E é a partir desse ponto que a história explode. Deixa de ser só uma guerra entre anjos e vira uma coisa muito maior. A gente mergulha de cabeça em mitologia, em segredos milenares, em conspirações que, pasmem, moldaram a história da humanidade como a gente conhece. Essa é a grande sacada do Spohr. O que faz o livro ser tão bom. Ele pega a mitologia bíblica, mistura com lendas antigas como a de Atlântida, joga uma ação que o parece cena de cinema e ainda tempera tudo com mistério, conspiração e até romance. E o melhor, no meio de toda essa pancadaria, o livro faz a gente pensar sobre livre-arbítrio, sobre redenção. É tipo filosofia com katana na mão. Então, o que começa como uma missão para encontrar a Kyra acaba virando algo gigantesco. Porque cada pista, cada luta, leva eles não só para mais perto dela, mas também para um dos maiores mistérios da humanidade, a queda de Atlântida. A cidade perdida não é só uma lenda aqui não, ela é a chave para entender e quem sabe até para acabar com essa guerra toda. Beleza. Depois de tudo isso, a pergunta é, para quem é esse livro? Se essa mistura toda já deixou um gostinho de quero mais, vamos ver se Herdeiros de Atlântida é mesmo a aventura ideal. Vamos fazer um teste rápido.
Curte histórias com anjos e demônios, mas com uma pegada diferente. Gosta de mitologia, de lendas antigas, de desvendar segredos do passado. E claro, busca uma fantasia com ação, com um ritmo que não te deixa respirar. Se a resposta foi sim para a maioria, então as chances de se apaixonar por esse universo são enormes. Para ficar ainda mais fácil de visualizar, pensa no clima de conspiração de Anjos e Demônios, do Dan Brown. Agora mistura isso com a forma como Percy Jackson traz a mitologia para os dias de hoje, só que numa versão bem mais adulta. E para fechar, coloca a ação e a camaradagem de Supernatural. Se essa mistura soa bem, então pode ir sem medo, porque é exatamente isso que Herdeiros de Atlântida entrega. E só para fechar, fica um aviso. O universo que o Eduardo Spohr criou é tão detalhado, tão rico, e os personagens são tão complexos, que quando a gente entra, é difícil querer sair. A história gruda na mente. É um daqueles mundos que dá vontade de explorar cada cantinho. No fim das contas, a jornada da Kyra e da sua equipe improvável é muito mais que um resgate. É uma busca por respostas, por redenção e pela verdade por trás do segredo que une o céu e a terra. E a pergunta que o livro deixa no ar é: será que a gente está pronto para descobrir qual é esse segredo?